Boa tarde, pessoal. Então, olha só, atendendo às solicitações que a escola nos passou, ela pediu que nós, de vez em quando, no período da tarde, nessas aulas de monitoria de vocês, a gente disponibilizasse algumas aulas gravadas, aulas de 25, 30 minutos, que fosse menos cansativo para vocês e que tivesse muita informação que ficasse à sua disposição para seu acesso a qualquer momento que você precisasse delas. Então nós vamos, nesse momento agora, para a frente C do nosso material, no nosso módulo 8, falarmos sobre resistores no nosso dia a dia. Todas as funções que nós desenvolvemos em nossa casa, utilizando-se sistemas elétricos, em todos eles aparece para nós sistemas compostos por resistores. Estes resistores são dispositivos instalados em sistemas elétricos com duas finalidades. Uma delas, fazer a conversão de sistemas elétricos em energia térmica por efeito Joule, para que o nosso equipamento possa realizar suas atividades. Estes são circuitos resistores, aquele em que a resistência é a matriz de energia, cuja a função é a conversão por efeito Joule de energia elétrica em energia térmica. Por outro lado, a grande maioria dos nossos equipamentos que temos em nossa residência não necessitam nem de 110, muito menos 220 volts para poder funcionar. Para que então pudéssemos ter uma instalação elétrica única que favorecesse todos os dispositivos que nós temos, foram instalados nas placas dos nossos circuitos elétricos resistores, com a função de limitar a passagem da corrente elétrica. Ao fazer essa limitação, nós permitimos que a placa receba somente aquilo que de fato ela precisa para poder funcionar. E desta forma, notamos que o nosso equipamento, depois de alguns minutos ou horas de funcionamento, ele acaba aquecendo. Isso é um processo natural. Esse aquecimento é necessário. Ele acontece pelo fato de que o nosso equipamento está contendo na sua estrutura resistores que vão limitar essa passagem de corrente, favorecendo o seu funcionamento, seja numa rede 110, seja numa rede 220. Muitos dos nossos equipamentos em nossa casa utilizam dois dispositivos extremamente importantes para a segurança dos nossos equipamentos e do nosso sistema elétrico. Quem são eles? São os disjuntores e também são os nossos fusíveis. O que o disjuntor faz? Pessoal, o disjuntor é uma chave que existe nela especificado qual é a amperagem máxima que ela suporta. Isto significa que caso aconteça do seu sistema elétrico receber uma descarga superior ao que essa placa suporta, dentro dela existem duas placas metálicas que irão aquecer. Ao aquecer, essas placas dilatam. Nessa dilatação, uma placa descola da outra. Ao fazer esse procedimento, você tem, nesse caso, esse descolar, você tem a interrupção da passagem de corrente elétrica. Isto significa que se a sua chave disjuntora for de 60 amperes e você está usando um chuveiro elétrico que necessite justamente de 60 amperes, e caso ocorra uma descarga atmosférica e porventura pudesse chegar nessa linha de transmissão uma intensidade de corrente superior a 60 amperes, essas duas placas dilatam e essa dilatação promove a separação das placas, interrompendo assim o fluxo de corrente elétrica. Resultado disso, chegou corrente excessiva, a placa descolou, ela desliga automaticamente e o seu equipamento não corre risco nenhum. Basta que você vá lá, ligue a chave outra vez que o seu sistema elétrico volta a funcionar como se nada tivesse acontecido. Então, quando nós montamos um sistema residencial, nós colocamos dentro da casa um quadro de força, uma chave principal, onde a ligação vem do padrão para esta chave, e desta nós distribuímos para as demais chaves destinadas a cada parte da nossa casa, de acordo com a necessidade que cada parte da nossa casa apresenta. Desta forma, mesmo que tenhamos descargas atmosféricas,
nosso sistema elétrico, nossos equipamentos estão seguros. Não há risco de queimar, pois não ocorrerá um excesso de corrente elétrica nos nossos aparelhos e aí eles não sofrerão danos. Em tempos atrás, no lugar de colocarmos essa caixa de disjuntores, usava-se muito uma caixa de fuzil. O fuzil é um filamento no interior de um dispositivo, também ele construído com metais que possuem condutividade térmica e resistência elétrica também. Desta forma, quando nós fornecemos a esse fusível uma corrente acima do que ela suporta, essa placa dilata e ao fazer essa dilatação, diferente da anterior, ela arrebenta, porque ela estica de tal proporção que ela se quebra. No caso do fusível, nós falamos que ele queima. Só que o fusível queima, protegendo o seu circuito logo na sequência, que não sofre efeito nenhum da corrente, então não há danos, ele não se danifica. Ou seja, seu equipamento não se danifica. Seu fusível sim, ele queimou. Eu vou ter que substituí-lo. Mas só para que você tenha uma ideia, um fusível custa em média entre R$ 1 e R$ 3. Imagine uma TV logo na sequência que custe aí R$ 4.000, olha o tamanho da economia e da segurança que você traz para a sua casa. Então, pessoal, primeira coisa de um sistema residencial é nós criarmos um quadro de energia que distribua essa energia para toda a nossa residência e a mantenha segura, deixando chegar em cada parte da nossa casa apenas aquilo que de fato é necessário para o seu funcionamento. Então, o nosso material inicial ele traz para vocês aí como fazer ligação de tomadas, como fazer instalação de lâmpadas e como trabalhar os nossos resistores na nossa casa e qual é realmente a sua respectiva função. Nós temos aqui, por exemplo, no nosso material, na página de número 80, esse desenho que vai aparecer para vocês aqui, essa figura, isso é um resistor de um chuveiro. Você vai perceber que esse chuveiro, ele apresenta 3 conexões. Por que 3 ligações? Porque eu posso usar o chuveiro na posição verão ou eu posso usar o chuveiro na posição inverno. Então, quando nós mexemos naquela chave, mudamos ela de posição, nós estamos mexendo na conexão. Nós estamos trabalhando com o ponto em que a energia elétrica está entrando no interior da nossa casa. Ao fazermos isso, então, isto significa que o nosso resistor, ele é um reostato. O que significa ser um reostato? É um dispositivo de resistência variável em que eu posso mudar sua intensidade de acordo com a minha vontade. Eu quero tomar um banho com água muito quente, então eu vou reduzir a resistência elétrica, aumentando assim a corrente no meu circuito, porque desta forma o meu equipamento vai aumentar a potência elétrica dele. Aumentando a potência elétrica dele, isso representa para nós um aumento no consumo de energia. Eu vou gastar mais energia elétrica, então eu tenho mais energia disponível para ser transformada em energia térmica. Como o nosso resistor, mostrado aqui nessa figura, é uma mola, significa que a corrente elétrica que entra nesse ponto, até sair lá do outro lado, ela precisa deslizar sobre esta superfície. E ao fazer isso, pessoal, gera um atrito entre os elétrons livres e a força da rede elétrica, e esta interação, por efeito Joule, faz essa molinha ficar vermelha, superaquecida, e com isso ela começa a emitir radiação, que é a energia que vai chegar nas moléculas de água, que por sua vez serão aquecidas, saindo a água na temperatura que você deseja. Esse dispositivo não só no chuveiro, mas no nosso secador de cabelo, você pode observar que ele tem um túnel. Naquele túnel, ao redor dele, nós temos um revestimento interno feito de resistores. A parte de trás do nosso secador de cabelos, ela é aberta porque ele faz a sucção. Ele pega o ar do lado de fora, atrai esse ar para dentro do secador e projeta ele naquele tubo. Ao fazer essa projeção, esse ar entra em contato com os resistores
e ao entrar em contato com os resistores, esse ar é, por efeito Joule, aquecido, saindo na temperatura que você deseja. Um detalhe, seu secador de cabelo não tem só uma aplicação, ele pode funcionar de 2 a 3 velocidades. Isso significa que o seu secador de... Deixa um pouco, por favor. Que o seu secador de cabelo, ele trabalha com um sistema variável de resistência. Por trabalhar com um sistema variável de resistência, significa que o meu secador de cabelo, por sua vez, ele pode aquecer muito ou não. Quem é que vai determinar isso? É a resistência elétrica que ele tem. Como ele é variável, eu posso aumentar a sua intensidade, como eu posso diminuir a meu gosto, a minha vontade. Quando eu diminuir a intensidade de resistência elétrica, a corrente aumenta, com isso a potência aumenta e aumenta o gasto de energia que nós temos. Quando fazemos o processo inverso, a nossa resistência aumentar, significa que a nossa corrente irá diminuir. Ao diminuir a nossa corrente elétrica, a nossa potência também diminui e, consequentemente, nós gastamos menos energia. Então, o sistema elétrico residencial, os nossos dispositivos, como é o citado no material de vocês, ele trabalha com essas variáveis de resistência que vão afetar diretamente suas variáveis de corrente e potência. Pessoal, quanto maior for o fluxo de cargas chegando dentro de um equipamento, maior é a potência elétrica que ele desenvolve. Então isso quer dizer para nós que quanto maior corrente nós tivermos, maior fluxo de carga, maior potência o equipamento irá desenvolver. Na sequência, você tem aqui lâmpadas incandescentes e também, acredito eu, que deva estar falando para nós das nossas lâmpadas fluorescentes. Embora não esteja, a gente acaba falando delas para vocês. Olha só, o que uma lâmpada incandescente faz? Como é que ela funciona? Qual é a aplicação dela? E por que essas lâmpadas gastavam tanta energia? E como é que a gente conseguiu agora, nessas novas ligações, minimizar os efeitos da energia consumida antes? Quando você pega uma lâmpada convencional, você tem dentro dela um fio condutor aqui e outro aqui. Ligando os dois fios condutores, nós temos um resistor. Ele é feito de um metal cujo nome é tungstênio. O que o tungstênio faz? Quando a corrente elétrica chega nesse ponto, para ela conseguir sair desse outro lado, ela precisa deslizar sobre essa superfície e por atrito, efeito Joule, esse material atinge temperaturas superiores a 400 graus Celsius. Aí ela começa a emitir luminosidade. Antes, dentro dessa lâmpada era um vácuo. E aí essa camada de vidro ela ficava escura, ela queimava. Hoje coloca-se um gás dentro dela, que é o argônio, e esse argônio, por ionização, promove o espalhamento dessa radiação com a melhor eficiência, sem queimar o material, sem danificar como tempos atrás. Como essa lâmpada precisa atingir temperaturas superiores a 400 graus para poder gerar luminosidade, nós falamos que a maior parte da energia elétrica recebida por essa lâmpada vira energia térmica. E uma pequena taxa disso e vira lumens, que quer dizer quantidade, potência luminar, a quantidade de luz gerada por unidade de potência que o nosso aparelho possui. Então, quando nós falamos que uma lâmpada é incandescente, encandecer significa atingir altas temperaturas para, a partir daí sim, gerar a luminosidade que se espera. Então ela gera luz a partir do calor que ela consegue converter. Quando nós substituímos essa lâmpada por uma lâmpada fluorescente, estas novas lâmpadas, por sua vez, temperaturas inferiores a 400 graus, é onde a luminosidade delas ocorre. Então eu não necessito assim de tanto calor, eu não preciso gerar tanta temperatura para que eu possa, de fato, gerar a luminosidade que o ambiente exige de mim. Desta forma, pessoal, é muito comum a gente termos lâmpadas incandescentes gerando 10 lumens de potência luminar
por watt de potência elétrica. As lâmpadas fluorescentes, muitas delas, geram 40 lumen por watt e outras chegam a gerar 50 lumens por watt. Isso faz delas tão econômicas assim. Por isso, quando a gente ia substituir uma lâmpada incandescente por uma fluorescente, não era simplesmente chegar numa loja elétrica e falar: moço, eu quero uma lâmpada de 10 watts, 15, 20. Não é assim que funciona. Você iria fazer o quê? Eu tenho lâmpadas de 100 watts de potência. Então, eu tenho uma razão de 4 a 5, significa que eu poderia pegar uma lâmpada de 25 watts, que a potência luminar dela seria tão grande quanto a potência luminar da lâmpada de 100 que nós tínhamos antes. Então quer dizer que o funcionamento adequado da nossa casa, a manutenção da capacidade luminosa que nós temos, não é simplesmente uma substituição de qualquer forma. A gente coloca uma lâmpada compatível com a capacidade luminosa daquela antiga que nós tínhamos, para que a atual supra essa necessidade, fornecendo ao ambiente a quantidade de luz que se espera dele. Então nós temos lâmpadas que podem chegar a 4 vezes maior a luminosidade pelo mesmo grau de potência, tá? Assim como pode chegar até 5 vezes maior. Então substituir lâmpadas é este procedimento. Se nós pegarmos na nossa casa e observarmos aqui, o caso 1 mostra para nós ligações paralelas e ligações em série. Ou seja, eu posso ligar lâmpadas num único interruptor, de forma que ele trabalhe sobre o sistema, apresentando para você um dispositivo só de ligação. Quando eu pego uma tomada só e eu coloco as lâmpadas assim colocadas, nós falamos que as lâmpadas estão dispostas paralelas, pois cada uma tem um central de transmissão. Com isso eu tenho um circuito de baixa resistência, de alta intensidade de corrente. Isso faz dele um circuito em que todos os pontos recebam de fato a energia que é necessária para funcionar. Quando eu pego uma instalação com um interruptor e eu coloco uma lâmpada na sequência, e aí eu pego a continuidade e coloco várias lâmpadas assim instaladas numa sequência só, nós montamos desta forma um circuito em série. Quando nós fazemos isso, eu estou com um circuito de alta resistência, isso faz dele um equipamento de baixa intensidade de corrente. Resultado disso, a potência não é aquela que nós esperamos. Então, circuitos elétricos, a gente tem que analisar a real necessidade do que nós temos para que realmente eu possa poder utilizar-me dele como ferramenta e não como algo que é um vilão que vai representar um gasto muito grande. Olha aqui uma coisa, a série me dá uma única vantagem. Vamos imaginar que na sua casa você tem a energia 220 volts e por acaso, isso é uma fazenda, e você foi lá e comprou lâmpadas de 110 e você precisa iluminar um jardim. Como é que você pode resolver o seu problema, já que você fez a bobagem de comprar lâmpadas de 110 e a rede sua é 220? Pessoal, se você pegasse lá na sua sala e fizesse assim, ó, uma ligação aqui, aí você fizesse um corredor com 2 lâmpadas, vamos imaginar que isso aqui é a passarela chegando na sua fazenda. Eu preciso iluminar de um lado e do outro. Se você colocasse 2 lâmpadas de cada lado, a sua tomada é 220 volts. Vai chegar 220 volts nesse ponto da transmissão e essa voltagem vai se dividir em 2 partes. Isto significa que 220 volts chegou nesse ponto, então você vai ter 220 volts nessa transmissão e 220 nessa também. Como são 2 as lâmpadas, significa que cada uma delas tem resistência suficiente para a absorção de 110. Então essa linha de transmissão participa com uma distribuição de 220, elas irão funcionar perfeitamente, embora a fonte seja 220, porque como elas estão em série, é como se essa linha de transmissão tivesse uma lâmpada só de 220 volts. Nesse caso, elas trabalham perfeitamente
sem problema algum. Agora, com relação ao nosso consumo energético, com relação ao nosso gasto de energia na nossa casa, quando você pegar equipamentos elétricos, eles poderão apresentar para vocês dois elementos. Ou você tem o valor da intensidade de corrente elétrica, ou você tem o valor da resistência elétrica. Com essas duas informações, e sabendo se a sua rede é 110 volts ou 220, é possível medirmos o consumo de energia de qualquer aparelho que você tiver na sua casa. Como? Se eu virasse para você e falasse assim, ó, o seu equipamento na sua casa tem resistência igual a 10 ohms. Se você usar ele 2 horas todos os dias, ao final do mês esse equipamento representará para você um gasto de quantos quilowatts-hora de consumo ao término de um mês. Então você vem aqui primeiro, vamos lá no nosso limitador de corrente elétrica, que é o nosso resistor. Então nosso resistor vale 10, nossa rede de 110 volts, ela terá no seu ciclo uma intensidade de corrente igual a 11 amperes. De posse da intensidade de corrente, torna-se possível nessa rede, com esse fluxo de cargas, medirmos qual é a potência desenvolvida que nós temos aqui. Nossa rede é de 110 com 11 amperes.